Deus, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim, o título é A Mulher Apanhada em Adultério. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tomou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então assentou-se e o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio disseram-lhe, Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-os para que tivessem de que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como pensavam, perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e, acusado pela consciência, saíram um a um, começando pelos velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Podeis assentar. Nós sempre vimos essa palavra, muita gente vê, né? Eu falo assim, Deus ele usa a cada uma palavra, ela dá várias pregações, mas hoje o ênfase dessa palavra, onde que o Senhor quer falar dessa palavra, é quando Jesus ele vira para aquela mulher e fala, eu também não te condeno, vais e não peques mais. Amém? A graça do Senhor Jesus é uma graça salvadora. O Senhor Jesus ele veio para que nós sejamos salvos. O Senhor Jesus veio para salvar a minha vida e a sua vida, para nos dar oportunidades na nossa vida. Nós vimos aqui que todos conhecem a história dessa mulher, que essa mulher era pecadora, ela estava ali em adultério, e eles queriam ali pegar Jesus e tentar Jesus através disso. Por quê? Porque Jesus, quando ele veio, quando ele estava aqui, ele mostrou para aquele povo que não seria mais pela lei, mas pela graça do Senhor Jesus. Que ali ele não ia deixar de cumprir a lei, mas a lei seria cumprida pela graça, com a graça que o Senhor Jesus nos trouxe. Durante a lei, a mulher que fosse pega realmente em adultério, aquela mulher ela era apedrejada. Aquela mulher ela não tinha oportunidade de se arrepender. Aquela mulher ela não podia se arrepender, porque mesmo se ela arrependesse, ela seria morta, ela seria apedrejada pela lei de Moisés. O que eles fizeram ali é mostrando que pela lei aquela mulher seria morta, seria condenada. Mas a palavra do Senhor Jesus, com toda a sabedoria e com a atitude do Senhor Jesus, ele nos mostrou o que ele veio fazer sobre essa terra. O que Jesus veio trazer? Ele veio trazer a oportunidade para que nós pudéssemos arrepender dos nossos pecados. Naquele momento que aquela mulher estava ali, o Senhor Jesus, ele não passou a mão na cabeça dela, ele não falou continue pecando, mas ele deu para ela a oportunidade do arrependimento. Aquela mulher, todos estavam ali para matar a carne, para matar o corpo dela, para apedrejar aquela mulher. E se aquela mulher fosse morta naquele momento, ela não seria salva. Talvez não teria tempo dela nem se arrepender, porque na lei de Moisés não tinha arrependimento. Mas Jesus, quando ele viu aquela mulher, ali ele apresentou e disse, aquele que não tiver pecado nenhum,
que atire a primeira pedra. Porque a própria palavra de Deus nos ensina que pela lei ninguém seria salvo. Porque ninguém consegue cumprir a lei totalmente. Mas é pela graça do Senhor Jesus é que vem a salvação. Mas é muito interessante, amada igreja, que essa graça do Senhor Jesus, ela só é salvadora na minha e na sua vida, se houver o verdadeiro arrependimento. Porque muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós estamos ali caminhando, muitas vezes as pessoas estão fazendo algo errado, estão vivendo numa vida de pecado e muitas vezes pede perdão ao Senhor, mas não tem o verdadeiro arrependimento. Porque quando a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos arrepender, o verdadeiro arrependimento, ele traz mudança. Ele traz mudança na minha e na sua vida, ele traz transformação. Porque aquela mulher que estava ali, que era uma mulher adúltera, que era uma mulher que foi julgada, que era uma mulher que muitas vezes para a sociedade aquela mulher não tinha um pingo de valor. Aquela mulher muitas vezes, já teve um momento em que ela quis até mesmo mudar a vida dela, mas não adiantava. Porque ali o nome dela, a imagem dela já estava manchada. Para ela não tinha mais jeito, para aquela mulher não tinha conserto. Mas o Senhor Jesus, quando ele disse para aquela mulher: vais e não peques mais. Porque se aquela mulher tivesse saído dali, da presença do Senhor Jesus, e se ela tivesse continuado a viver a mesma vida que ela estava vivendo, se ela continuasse ali praticando adultério, aquela mulher estaria livre daquela morte de ser apedrejada, mas ela teria a morte espiritual. Ela não receberia a salvação de Cristo. No momento em que ela saísse dali, se ela continuasse praticando aquele mesmo ato, ali o Senhor Jesus ia salvar a ela ali, simplesmente de não ser apedrejada, mas o Senhor Jesus não ia salvar ela para o dia do juízo, para o final dos tempos. É o que acontece, amada igreja, muitas vezes. O Senhor, ele dá a mim e a você a oportunidade. Quando o Senhor nos mostra algo em nossas vidas que tem que ser tirado, tem que ser ali tirado totalmente da minha e da sua vida, ele nos mostra pela graça e pela misericórdia dele, ele nos mostra, nos dando a oportunidade de arrependermos, nos dando a oportunidade de reconhecermos aquilo que nós estamos fazendo e voltar ali para receber a graça salvadora do Senhor Jesus. E é muito interessante, amada igreja, que aquela mulher, ela saiu dali e a vida dela foi transformada. Quando aquela mulher saiu daquele lugar, que ela viu ali que ela não foi condenada, que Jesus o salvou, que o Jesus o salvou a ela, para que ela não fosse morta e não fosse apedrejada, ela saiu dali, ela arrependeu, ela mudou a vida dela, ela transformou a vida dela. É o que acontece conosco quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos a graça salvadora do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus usa pessoas, quando o Senhor Jesus usa irmãos, quando o Senhor Jesus usa pessoas para nos mostrar que algo está de errado em nossa vida, amada igreja. Nós não temos que ignorar, nós não temos que ficar com raiva, nós temos que simplesmente entender que é a graça salvadora do Senhor Jesus que quer entrar na minha e na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz, ali a gente vê no livro de Provérbios, quando ali o sábio Salomão, ele diz, em Provérbios 6:32, ele diz assim: porém, o que adultera como a mulher é sem entendimento, e aquele que o faz, ele destrói a sua alma. Quer dizer, se aquela mulher, ela continuasse ali, mesmo que o corpo dela não fosse destruído, mas a alma dela seria destruída. E é o que acontece, amada igreja, quando nós reconhecemos o nosso
quando o Espírito Santo de Deus nos mostra e que nós não temos um verdadeiro arrependimento, que nós não buscamos de Deus a transformação, este pecado, ele nos mata. Ele mata não o nosso corpo, mas ele mata a nossa alma. Quando nós alimentamos aquilo que não é do Senhor. Porque no momento, amada igreja, quando o Senhor Jesus, ele vem com a graça sobre a minha e a sua vida, e quando nós decidimos realmente alcançar, a viver essa graça, a receber essa graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá força. Ele nos dá força para que nós possamos ser livres, para que nós possamos ali resistir àquele pecado do qual nós vivemos. Ele nos dá força para que nós podemos dizer não àquilo que está nos levando à morte espiritual. E muitas vezes as pessoas estão brincando com a graça salvadora do Senhor Jesus. Muitas vezes, amada igreja, o Senhor Jesus, ele derramou aquele sangue ali naquela cruz. O Senhor Jesus, naquele momento que ele estava ali de frente à autoridade, porque os que estavam ali na frente de Jesus eram homens de leis, eram fariseus, eram saduceus, que poderiam lhe condenar a Jesus, que eles estavam ali tentando condenar Jesus, a pegar a Jesus pela lei. Porque se Jesus falasse algo ali, não seria somente a mulher apedrejada, mas ele mesmo seria apedrejado. Porque ali os judeus, ali os escribas, os fariseus, eles guardavam, eles respeitavam a lei de Moisés. E aí daqueles que tocassem na lei, eles seriam apedrejados. Ali ele estava procurando a condenação do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, ele mostrou que acima daquele papel, acima daquela lei, está a graça dele. Que acima de tudo aquilo dali está ele ali. Que ele não tinha nem ainda morrido. Ele não tinha dado a vida dele ainda para que eu e você fosse salva. Mas ali ele sabia que a obra já estava na vida dele. Ele sabia que ele já estava aqui para trazer a salvação para mim e para você. O que nós aprendemos com isso, amada igreja, que para mim e para a sua salvação foi pago um preço muito grande. Quando o Senhor Jesus nos chamou, ele nos chamou ali para que nós possamos caminhar com mudança de vida, com sabedoria, que nós venhamos buscar dele força para que cada caminhada que eu e você desse, não que nós vamos caminhar perfeitamente, não que aquela mulher que saiu dali, eu creio que aquela mulher, ela teve momentos na vida dela em que ela pensou em voltar. Eu creio que muitas vezes teve momento na vida dela em que a carne dela desejou, em que ela sentiu vontade de voltar a praticar aquele mesmo pecado. Mas a graça do Senhor que abundou ali no coração dela, que entrou no coração dela, que é o próprio Espírito Santo que entra na nossa vida e que nos dá força para que nós possamos lutar. Porque a palavra de Deus, Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo, que a nossa maior luta, amada igreja, não é contra Satanás e nem contra o mundo. Porque Satanás, Jesus já venceu ele por mim e por você. Satanás, o final dele já está decretado, que é no lago do fogo ardente. O mundo ainda, o Senhor ainda tem a misericórdia de muitos que estão lá fora. Mas a luta maior nossa é a nós mesmos, conosco mesmo. É a luta da nossa carne, é o querer fazer a nossa vontade. E cada vez que eu e você buscamos da graça do Senhor, a cada vez que nós viermos formos tentados, a cada vez que vier desejo, que muitas vezes, quando nós falamos ali da pessoa se arrepender, quando nós falamos da graça do Senhor Jesus, não é somente pelo pecado de um adultério, mas pelo pecado muitas vezes de ferir um irmão, o pecado muitas vezes de destruir o ministério, o pecado muitas vezes de
pecado. Muitas vezes é isso que nós temos que reconhecer em cada dia da nossa vida, porque a nossa caminhada, muitas vezes, igreja, as pessoas estão ali dentro de uma igreja, fazendo um ministério, e muitas vezes a visão delas fica somente naquele pecado, nos pecados ali que está ali apontado, que é o pecado do adultério, que é o pecado de matar, aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não rouba mais. Mas eles esquecem, amada igreja, que a graça transformadora de Deus, ela transforma dentro de nós, ela transforma o nosso caráter, ela transforma o nosso pensamento, os nossos pensamentos, ela transforma as nossas atitudes, o nosso proceder com o nosso irmão. A graça de Deus, ela nos traz um amor ao próximo. A graça de Deus, porque Jesus fala, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos de querer o melhor para o nosso próximo do que para nós. Que nós devemos querer o melhor. Imagine, amada igreja, você querer o melhor para o seu irmão. Se há algo bom aqui, você fala, este daqui é melhor, eu vou dar para o meu irmão. É isso que o Senhor nos ensina. Essa é a graça salvadora do Senhor na minha e na sua vida. O caminhar com o Senhor Jesus, amada igreja, é o aprender a cada dia. E muitas vezes eu me deixar, muitas vezes eu ali deixar a minha vontade, muitas vezes eu matar a minha carne para que eu venha ajudar o meu irmão. Muitas vezes eu deixar de fazer algo para mim, para fazer para o meu próximo. Isso não é fácil, nós sabemos que não é, mas isso é a graça do Senhor na nossa vida. Porque quando nós buscamos, quando nós pedimos, que nós reconhecemos que nós somos tão pequeninos, que nós precisamos da presença e da ajuda do Senhor, Ele nos ajuda em tudo. Ele nos ajuda ali no momento em que o irmão te ferir, no momento em que o irmão falar uma palavra contra você, você perdoar, você entender que aquele irmão está na fraqueza, porque a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos ali ajudar aqueles que são fracos na fé, nós devemos ajudar aqueles que estão ali no leite. Você que está alimentando, você que está comendo comida sólida, comida já para te sustentar, ajuda ao seu irmão, aquele que está no leitinho, aquele que não tem ainda o entendimento. Isso é graça, isso é amor, porque o Senhor Jesus, tudo que Ele fez, todo o sacrifício, todo o derramar de sangue que Ele fez, aquele momento em que Ele estava ali com aquela mulher ali, que Ele viu aquela mulher, aquela prostituta, que Ele viu ela cometendo adultério, Ele teve graça, Ele teve misericórdia daquela mulher. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, mas é a misericórdia do Senhor, é tão grande por mim e por você, que o olhar do Senhor para aquela mulher foi um olhar de chance, um olhar de oportunidade, porque quantas pessoas, amada igreja, quando estava vivendo na lei do Antigo Testamento, quantas pessoas foram mortas, elas não tinham direito, elas não podiam se arrepender. Se elas matassem, elas seriam mortas, se elas adulterassem, elas seriam mortas, e elas morriam ali no pecado. E para elas não tinha salvação, porque elas morriam no pecado, a maldição estava sobre a vida delas. Mas hoje nós sabemos, amada igreja, que o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, que ainda que o nosso pecado ali for aquele pecado mais pesado, mas se nós arrependermos, o Senhor nos perdoa. Ainda que você ache que para você não tem jeito, para mim não tem condições, eu já pequei muito, eu já fiz muito errado, não tem como eu mudar na minha vida. Você não tem, mas o Senhor Jesus tem. Porque a graça do Senhor
fora vão ter essa oportunidade. É a graça do Senhor Jesus. Mas não vamos, amada igreja, não vamos brincar com essa graça. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, não vamos achar que essa graça do Senhor Jesus, ela vai deixar, porque eu e você vamos caminhando, vamos pecando, vamos errando, porque a graça do Senhor, ela vai me salvar. Não. A palavra de Deus nos ensina que aquele que conhece o Senhor Jesus, que tem o conhecimento da palavra do Senhor, quando ele leva ali, quando ele vai para o pecado, ele vai consciente. E a palavra do Senhor também fala que aqueles, quando eles arrependem do pecado, ainda quando eles não conheciam a Cristo, aquele pecado, aquele passado dele, Deus não leva em conta. O tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Mas o tempo da sabedoria, do entendimento, Deus leva em conta. Porque tem uma grande diferença, amada igreja. Aqueles que estão lá fora, eles não conhecem o amor de Cristo, que ainda não experimentou do amor de Cristo. Se eles vivem uma vida no pecado, o dia que eles ali alcançar, que a graça do Senhor alcançar a eles, o dia que eles receberem e aceitarem o Senhor Jesus, que eles conhecerem o Senhor Jesus e que eles se arrependerem, todo o passado dele não será, Deus não levará em conta aquilo que eles fizeram. Mas o dia, amada igreja, que eu e você, que nós conhecemos a palavra do Senhor e que nós fizermos algo, um pecado consciente, o Senhor nos cobra. O Senhor nos cobra. Aí já não será pela graça, ali será aquilo que o Senhor nos diz. Ele nos corrige. Que o pai, ele corrige o filho quando o filho está errado. E a correção muitas vezes é tribulação. A correção de Deus muitas vezes na nossa vida é permitir, porque Ele permite muitas vezes que eu e você passamos algo para que nós venhamos reconhecer que nós não devemos brincar com Deus. Que não é porque nós temos intimidade com o Pai que Ele faz diferença, não. Não é porque nós somos mais chegados do Papai que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Não. O Senhor, Ele é justo. O juiz dele é tanto para nós como para aqueles que estão lá fora. Então nós temos que entender que essa graça do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida é para que nós venhamos ser aperfeiçoados. Para que através, quando nós temos essa graça, o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha e Ele aperfeiçoa. Ele molda o meu e o seu caráter. Ele nos convence, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do erro e do pecado. E quando nós caminhamos com o Senhor Jesus, que você e eu deixemos, quando nós realmente arrependemos daquilo que nós fizemos de errado, o Espírito Santo de Deus, Ele nos convence e nos dá força para que nós não venhamos andar numa vida de pecado, nós venhamos andar numa vida de santidade, numa vida de glória, de dia após dia, nós vencermos ali e saber que com o Senhor Jesus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração, para que nós possamos realmente estar ali com a graça do Senhor, agarrar, segurar essa graça do Senhor na nossa vida.